Boa tarde, amados. Estou um pouquinho atrasada aqui, mas estou aqui para compartilhar, uma palavra com você, declarando a presença de Deus sobre a sua vida, que a palavra de Deus fala que em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que nós possamos tomar posse da vitória que o Senhor tem para cada um de nós, amém? E saber que o Senhor é Deus em todo o tempo. Amém? E que Ele jamais nos abandona, que o mais importante estará conosco todos os dias. Amém? Hoje eu quero falar de atitudes certas diante das perdas. O texto que eu quero ler com você está em Lucas, capítulo 15, verso 8 e 9. E o texto fala assim: o qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia e varre a casa procurá-la diligentemente para encontrá-la, e tendo achado, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Pergunta é: você já perdeu alguma coisa de valor? E qual foi a sua atitude diante disso? Perder algo de valor é uma experiência terrível, porque todo mundo passa por essa experiência de perder algo. Talvez foi por isso que Jesus fez questão de ensinar aos seus discípulos sobre as perdas, sobre a necessidade de buscar aquilo que foi perdido. Muitas vezes perdemos algo de valor e nos conformamos com as perdas. É claro que existem perdas que de fato são irreparáveis, como por exemplo a nossa vida, a vida de alguém. Mas há perdas que não devemos nos conformar com elas, e é isso que eu quero falar. Atitudes que nós temos de ter diante de algumas perdas. Primeira atitude: acender a luz. Na parábola que eu li, Jesus, fala que a primeira atitude daquela mulher que havia perdido aquela dracma foi acender a luz. E João 8,12 diz que eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E muitas coisas de valores se perdem em nossas vidas por falta de luz espiritual. Jesus é a luz que nos ilumina. Por isso a primeira coisa que nós precisamos fazer para recuperar algo perdido é acender a lâmpada do Espírito Santo na nossa vida. Esse é um valor muito espiritual, que nós possamos buscar essa luz que guia os nossos passos, que guia os nossos caminhos. Amém? Segunda atitude: esforçar para recuperar. A Bíblia diz que a mulher que perdeu uma dracma varreu toda a casa. Isso indica que ela se esforçou. Ela também procurou com diligência, trabalhou com dedicação. E muitos de nós, muitas vezes, não nos esforçamos para recuperar valores perdidos. Mas Jesus ensina que esforço é uma atitude indispensável para recuperar aquilo que perdemos. Que possamos nos esforçar para recuperar aquilo que nós perdemos, principalmente de valor espiritual sobre as nossas vidas. Amém? E terceira atitude: se importar com aquilo que foi perdido. A parábola também diz da parábola das 100 ovelhas, que ele perdeu apenas uma ovelha, e ficaram 99. Mas para ele essa ovelha era tão importante a ponto de deixar 99 e ir buscar a perdida. Muitas vezes perdemos valores espirituais, morais, no casamento, na família, e não damos a importância que nós deveríamos dar. Com isso, muitos valores importantes vão se perdendo na nossa vida e nós ficamos conformados. Quarta atitude: não perder a esperança. A Bíblia fala também da parábola do filho pródigo. E aqui nós aprendemos que há perdas na nossa vida que não podemos fazer nada, a não ser esperar com fé o mover de Deus. O pai do filho pródigo não pôde impedir seu filho de ir, mas ele tinha certeza e esperança que um dia ele voltaria.
Assim também, nunca devemos perder a esperança de recuperar aquilo que nós perdemos. Aquilo que nós esperamos em Deus, sabemos que Deus pode fazer por nós. E nas 3 parábolas por Jesus contadas, houve muita alegria, né? Quando encontraram a dracma perdida, quando encontrou a ovelha perdida, né? E então, quando o filho pródigo que havia se perdido voltou, houve muita alegria. E na nossa vida não é diferente. Deus vai transformar lágrimas de tristeza pelas perdas em lágrimas de alegria. Deus vai restituir tudo aquilo que nós perdemos. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos confiar. Amém? E buscar o Senhor. Porque o Senhor, meu querido, Ele tem a resposta para tudo nas nossas vidas. Amém? Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Pai, somos aqueles que todos passamos por muitas perdas na nossa vida. Senhor, passamos por perdas que às vezes, Pai, achamos que nós não vamos recuperar. Mas, Senhor, nessa manhã, que nós possamos verificar nossas vidas e valorizar, Senhor, que a única perda que nós não devemos perder nunca, Senhor, é o Senhor e a Tua presença nas nossas vidas. Pai, o Senhor tem um valor tremendo nas nossas vidas, Senhor. Que nós possamos, Pai, encontrar aquilo que tem perdido, Senhor. Como aquela mulher que perdeu, Senhor, a sua dracma e acendeu a luz para varrer, para procurar. Senhor, que nós possamos nos esforçar para buscar, Senhor, a luz, o caminho certo, a direção certa para as nossas vidas. Como aquele, Pai, que abandonou as 99 ovelhas e foi lá, Senhor, recuperar aquele perdido. Senhor, que nós possamos nos esforçar para recuperar aquilo que foi perdido nas nossas vidas ao longo do tempo, por circunstâncias, por situações. E que nós possamos, Pai, valorizar, Senhor, se nós tivermos perdido alguma coisa, retornar pelo caminho de volta, Senhor. Porque sabemos, Pai, que o Senhor em todo tempo olha por nós, nos observa, cuida de nós. Tua mão está estendida, não está encolhida para abençoar. E que nós possamos, Pai, confiar que verdadeiramente, Pai, o Senhor é Deus em todo o tempo. E o Senhor vai fazer maravilhas na nossa vida. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, fique na paz. Um grande abraço. Não se esqueça de inscrever no nosso canal. Não se esqueça de compartilhar a palavra de Deus.